Tudo bem? Aqui é o professor Padilla. Nós vamos tratar hoje da utilização do acesso à internet para começar a estudar a Constituição Federal. Qual é a melhor forma de lidar com o direito? Existem muitas abordagens. Algumas demoram muito tempo. Como o direito, do ponto de vista do dia a dia e da atividade profissional, ele tem uma função prática, é interessante, então, que se parta desde logo para a análise da ferramenta do direito, que é a norma jurídica como instrumento da linguagem. Nesse contexto, vamos examinar a legislação. Na melhor forma de examinar a legislação, que é através da pesquisa dos textos atualizados em vigor que estão disponíveis no site do Palácio do Planalto. Então, basta digitar em qualquer navegador Planalto Leis, tá? Que vai aparecer o portal da legislação do Palácio do Planalto, ou seja, do governo federal, onde você vai encontrar grande manancial de legislação, relativamente organizada. Então, vejam aqui, legislação, códigos, Constituição, leis ordinárias, leis delegadas, leis complementares, estatutos, decretos-lei, decretos não numerados, mensagens de veto total, medidas provisórias, projetos de lei, pareceres da AGU, propostas de emenda à Constituição e atos revogados. Tá? Existem outros, né? Legislação estadual, legislação e Constituição estadual também é relevante. Legislação histórica, que contém as constituições anteriores, os atos institucionais, leis do Império, nós vamos encontrar a Lei Áurea, famosa, decretos do Império, né, etc, etc, etc. Tá? Também os atos internacionais de importância, súmulas vinculantes, que elas terminam tendo um efeito similar ao da lei, tá? E a jurisprudência. Bom, voltando aqui à legislação. Tá? Deveria começar pela Constituição. Eu acho que quem montou essa lista aqui quis fazer mais uma lista visualmente bonitinha, então como o código era mais fininho e aí fazia uma cascatinha, botou em cima da Constituição. Mas a Constituição está acima dos códigos. Os códigos são legislações de certo volume e que buscam estabelecer um sistema legal com relação a alguma área. Por exemplo, existe um código civil, um código de trânsito, um código tributário, que tratam dessas áreas. Mas o diploma mais importante é a Constituição, do ponto de vista da hierarquia, porque a Constituição seria, dentro das doutrinas mais aceitas, uma espécie de acordo que a população faz para estabelecer regras de sua própria organização. E na Constituição nós vamos ter a legitimidade e o procedimento para a criação de todo o restante da legislação. A nossa Constituição é uma Constituição analítica, com muito detalhamento. Tá? Então, basicamente, ao estudar o direito, é fundamental que, num momento inicial,
se analise e se examine a Constituição Federal. Então, vamos clicar sobre a Constituição Federal e abri-la. Tá? Nós já estamos com 107 emendas constitucionais. Esses links dão acesso, tá, às emendas, ao ato das disposições transitórias. Ela começa depois do preâmbulo, onde diz instituir um Estado democrático de direito destinado a assegurar o exercício de direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Tá? E a seguir enuncia, como título primeiro, seus princípios fundamentais. Então, nós temos elencados 5 princípios. Tá? O primeiro é inquestionável, a soberania, pois sem ela nada nós iríamos ter que discutir ou ter sentido. Se nós não tivermos soberania para, como povo, decidir o nosso destino, o que adianta a gente ficar discutindo? Tá? Essa soberania tem sido altamente comprometida pela existência de interesses multinacionais, transnacionais, né, de várias ordens, que interferem, e interferem muito, desde o aparelhamento institucional com pessoas que estão a serviço desses interesses internacionais, até o comprometimento da formação e educação dos brasileiros com uma série de distorções, com falsas crenças, até realizar uma subversão dos valores, tá? Que é o grande problema da nossa sociedade. Então, a nossa soberania ela é seriamente comprometida por organismos, né, que fazem uma ideologização durante o processo de educação e bombardeando as pessoas com repetidas e sucessivas ideias que não são necessariamente plurais, muito menos democráticas. Né? Então, o primeiro inciso está bastante comprometido. O segundo inciso é a cidadania. A cidadania é a forma como nós vamos exercitar a direção do Estado, porque não é possível, num local moderno, com uma população muito vasta, que você tenha algo como a cidade romana, a cidade-estado grega, né? Onde os cidadãos, que eram os chefes de família, se reuniam, né? Eles eram algumas centenas, e debatiam e decidiam o que fazer no interesse comum. Né? Centenas de pessoas ainda é possível, né, se fazer isso. Agora, nós não temos centenas nem milhares, são milhões de pessoas num país do tamanho do Brasil, e então se faz do que passou a ser chamado como cidadania, que é essa questão de votar e ser votado.
esse princípio também está seriamente comprometido, pelos mesmos fatores que comprometem a soberania. Tá? Por quê? Porque a forma como foi sendo construída a legislação eleitoral praticamente impede que lideranças surjam e se desenvolvam. As lideranças são alavancadas artificialmente, aquelas que interessam ser alavancadas pelos mesmos interesses e poder econômico que comprometem a nossa soberania. Por isso, o inciso terceiro, que vem antes do quarto, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o inciso terceiro, que é a dignidade da pessoa humana, tem sido tão chinelizado. Faço um parênteses, aqui no Sul a gente usa essa expressão chinelizar, né, ou de chinelo, para expressar o aviltamento de algo. Tá? Então, a dignidade da pessoa humana foi aviltada, tem sido aviltada, tem sido ignorada, tá? Por uma série de fatores. Tá? E, como quinto inciso, vem o pluralismo político. Tá? O pluralismo político é uma forma de sinalizar que a busca de um partido único, tá, é inconstitucional. Tá? Também é uma forma de sinalizar a intenção de assegurar as manifestações das mais diferentes formas de pensamento. Tá? Só que isso tem sido comprometido pela existência de um número exagerado de partidos. Tá? Uma quantidade exageradíssima de partidos que foi sendo construída ao longo de décadas, tá? Onde há partidos que, na verdade, eles estão ali só para fazer uma encenação e terminam também servindo de... Não é bem caça-níquel, porque, na verdade, eles faturam milhões, né? Recebem milhões só do fundo eleitoral, fora as negociatas que surgem, né? De partidos nanicos. Tá? E que, apesar de alguns terem nomes que sinalizariam uma determinada direção, na verdade, eles não seguem isso. Eles estão ali no interesse próprio. Eles têm um presidono que o dirige, alguns ostensivo, é realmente quem preside formalmente, outros com gente por trás, tá? Com um laranja que fica presidindo e alguém que pilota, e que servem para a arrecadação. Tá? E é uma espécie de feudo, porque como o partido é pequeno, ele tem diretórios provisórios na maioria dos estados. Aí o diretório provisório, como é provisório, o presidente da região é indicado pelo presidente nacional. E depois esse presidente indicado pelo presidente nacional, ele participa da eleição do diretório nacional e vota no presidente que lhe deu o cargo, que mais das vezes é remunerado, tá? Ou direta ou indiretamente. Tá? Então, você tem o verdadeiro toma lá da cá, da, aspas, velha política, que não é tão velha porque ela continua aí. Tá? E aí você tem um outro fator que, em razão do grande volume de partidos políticos, tá? Você tem, por exemplo, 35 partidos políticos. Tá? Você pega uma cidade como Porto Alegre, pois podem cada um colocar mais de 70 candidatos. Né? Imagina, tá?
70 vezes 3 dá 21. 21 não, desculpa. 2.100, mais de 2.000 candidatos, tá? A vereador. Tá? Então, imagina, 2.000 candidatos a vereador numa campanha que é limitada a pouco mais de um mês. Como é que o eleitor vai conhecer os candidatos para saber quem realmente pode melhor representá-lo? É impossível. São 2.000 candidatos. Tá? Mesmo para cargos executivos. É difícil para o eleitor acompanhar tudo, que dirá para uma escolha com tantos candidatos. Tá? Para deputados, também não fica diferente. Tá? Nos estados maiores, você tem muito mais que 1.000 candidatos a deputado estadual, outros tantos a federal. Então, a coisa é feita, é montada para impedir o desenvolvimento de lideranças autênticas, porque a pessoa termina votando em candidatos que ou estão com maior visibilidade proporcionada pelo poder econômico, né, que controla tudo, ou em alguém que ele tem alguma ligação, ele é conhecido de um vizinho, de um amigo, de um primo, de um colega de trabalho. Mas não há realmente uma representatividade. Não é um candidato que vai representar aquilo que aquele eleitor deseja, porque ele não conhece os candidatos. Provavelmente, num universo de mais de 1.000 candidatos, deve haver um ou mais que realmente podem representar os seus interesses, mas ele não tem condições, naquele excessivo volume de informações, identificar isso. Então, nós temos um pluralismo que também é comprometido. Então, nós vemos que os 5 princípios fundamentais do artigo 1º da nossa Constituição, eles não têm aplicação efetiva, não há efetividade. Tá? Outro artigo importante e que merece destaque é o artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Esse é um artigo que eu recomendo como dever de casa, assim que você terminar de assistir esse vídeo, que você se dedique à leitura, um por um, de todos os seus incisos, porque eles são um elenco de direitos e deveres individuais e coletivos. Tá? É claro que é preciso fazer uma advertência. É uma Constituição cheia de direitos, mas de poucos deveres. Porque você vai observar, e esse é o desafio que eu faço durante a leitura, que esses direitos são elencados, jogados, sem determinar quem é que possui o ônus de assegurar a efetividade desses direitos. Então, nós temos uma situação bastante complicada. Algumas coisas importantes como orientação para a análise desse artigo. Você observa, tá, que o artigo 5º tem um enunciado e depois tem dezenas de incisos. Tá? Essa distribuição num texto legal significa que o corpo do artigo, usa-se muito a palavra latina caput, que significa corpo. O corpo do artigo, ele enuncia uma regra geral que interage
com cada um dos incisos. Tá? E numa enumeração, sempre se deve ter em conta a ordem da enumeração, porque essa ordem costuma ser a ordem de importância, sendo mais importantes, tá, os que vêm em destaque. Tá? E nisso, se percebe que o artigo 5º, no seu corpo, ele enuncia o que é conhecido como o princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Então, ele enuncia, em primeiro lugar, o princípio jurídico da igualdade, tá? Tá? E enfatiza as garantias de inviolabilidade da vida, da liberdade, da igualdade, da segurança e da propriedade. No inciso primeiro, no que é um pleonasmo, ao meu ver, legítimo, é repetido o princípio da isonomia, que já está lá no início do corpo, dizendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Pleonasmo legítimo no sentido de enfatizar que esse super princípio da isonomia é o real, verdadeiro e efetivo norte de todos os princípios, o que faz bastante sentido, porque o que é a justiça? A justiça, segundo definição do jurista, o jurisconsulto romano, ou Piano, é jus est equitae, constanza et perpetuum vigere sum tribuere, a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Tá? É algo subjetivo, mas ao mesmo tempo muito profundo, tá? No sentido de que a justiça não deve dar a ninguém algo que não é merecido. Tá? E deve estabelecer o padrão de comportamento que a sociedade espera que se tenha. Quando a justiça não funciona, tá? A sociedade tende a ser caótica, porque isso, se os maus estão ficando impunes, a impunidade dos maus aumenta-lhes a audácia, conforme máxima de Leonardo da Vinci, um dos maiores luminares da humanidade, que transitou por todas as ciências, tá? E que foi muito bem lembrada por Carlos Lacerda, quando governador da Guanabara, e se estabeleceu uma polêmica, tá? Sobre a extradição de um carrasco nazista chamado Eichmann, que havia sido localizado, tá? E que se criou todo um movimento para evitar que isso ocorresse e lhe assegurar a impunidade. Como ocorreu recentemente, na história recente, com o Battisti, que é um terrorista italiano que assassinou um monte de gente, um bandido, e que não foi permitida a sua extradição durante muito tempo por um ato de um determinado ministro de um governo que será memorável pela desgraça que causou. Tá? E na época, inclusive, eu fui um dos poucos que teve a ousadia de peitá-lo, porque achava aquilo um absurdo, e eu escrevi um artigo que foi publicado em alguns espaços virtuais, como o Espaço Vital, que na época era provavelmente o mais prestigiado espaço jurídico do país, escrito pelo jornalista e advogado Marco Antônio Birfield,
O Birf é um advogado experiente, muito talentoso, mas desistiu da advocacia por conta do que aconteceu com a efetividade da justiça, que virou uma chacota, né? Mas isso é história para um outro momento, para um outro enfoque, tá? Nesse artigo se questionava o fato de que o Batiste, que havia assassinado a sangue frio, covardemente, pessoas, tá? Terrorista, estavam negando a extradição. Mas, ao mesmo tempo, tinha um outro italiano no Nordeste que houve um mal-entendido, literalmente um mal-entendido, e trataram ele como se fosse um criminoso, que não era, né? E decidiram extraditá-lo, embora ele tivesse um filho no Brasil, tá? Então, por isso que eu perguntei no título do artigo, há dois tipos de italianos, né? Os terroristas você acolhe, né? E outros você manda embora, né? Bom, mas, enfim, né? Nós estamos numa sociedade que, sobretudo, está evoluindo, tá? Veja que entre as garantias invioláveis enunciadas, a primeira que vem é o direito à vida e a segunda o direito à liberdade. Tá? O direito à vida, lindamente assegurado na Constituição, era alvo de quase 100 mil assassinatos por ano no Brasil até 2018. 100 mil assassinatos. É muita coisa. Desde que você começou a assistir esse vídeo, naquela época, teriam havido qualquer coisa como uns 9 assassinatos. Tá? Felizmente, começou a mudar e começou a reduzir essa quantidade drasticamente. Drasticamente. A garantia de liberdade também está seriamente comprometida. Nós não temos liberdade de sair à rua ou de ir a uma praça. Em Porto Alegre, o Marx Zan chegou ao ponto de tirar os assentos dos bancos da praça para as pessoas não poderem sentar. Tá? Sem falar da publicidade que ele fez fora do estado, gastando milhões de dinheiro que deveria ter ido para a saúde. Tá? Aliás, isso aconteceu em vários locais. Há 8, nesse momento, há 8 governadores seriamente envolvidos em investigações. Um já foi afastado no Rio de Janeiro. O governador do Rio Grande do Sul está entre esses 8, tá? Que desviaram dinheiro da saúde numa época de pandemia. Tá? A Câmara acabou de votar uma ampliação intensa na pena desse tipo de delito. Tá? Mas a nossa liberdade segue seriamente comprometida por conta desses mesmos elementos que impedem a efetividade dos 5 princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, do artigo 1º. Tá? Então, fica como dever de casa a leitura desses incisos e a identificação daqueles que têm maior importância para você, na sua vida pessoal, profissional e, sobretudo, ao seu futuro.
Esse título tem um segundo capítulo, que são os direitos sociais. A título de tratar direitos sociais, inseriram na Constituição Federal os direitos trabalhistas previstos na CLT. Muita gente bem intencionada apoiou isso e festejou isso. Mas, na verdade, foi uma grande armadilha desse pessoal que não permite a efetividade dos princípios fundamentais da República e das garantias do artigo 5º. Tá? O que eles queriam com isso? Eles queriam com isso criar status de direito constitucional a todas essas garantias trabalhistas e aumentar ainda mais a duração do processo trabalhista. A Justiça do Trabalho é uma justiça que tem 4 graus de jurisdição bem definidos. Ao contrário do Poder Judiciário comum, tanto federal quanto estadual, onde, esgotado o 2º grau de jurisdição, que é o direito de recorrer, para que se exerça de fato a cidadania, nós vamos tratar disso num outro momento, mas esgotada a instância recursal ordinária, nas justiças estadual e federal, é possível veicular recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Aquele, o especial, trata de demonstrar que naquela decisão houve violação de norma federal, que deveria ser respeitada, ou divergência de jurisprudência recente e unânime de outro tribunal da República, de forma que se preserve a aplicação uniforme do direito em todo o país. Então, embora esteja a serviço da parte, é um recurso que, na verdade, é para garantir a aplicação uniforme da legislação federal. Então, ele tem uma fundamentação vinculada a essa demonstração. E o recurso extraordinário é para proteger a Constituição de que as decisões a respeitem e não cometam ofensas. Então, existe uma fundamentação vinculada. E ainda é necessário demonstrar a antiga relevância da questão federal, né? que a matéria é importante para evitar, esse era o objetivo, para evitar que chegasse ao Supremo discussões sobre furto de laranjas, vamos dizer assim, né? Crimes de bagatela, coisas de menor expressão, briga de vizinho, né? Bate-boca de futebol. Né? Então, são interpostos simultaneamente, podem ser quase que simultaneamente são examinados pela presidência do tribunal recorrido, ou no caso do juizado especial da turma recursal, né? E aqui do juizado especial cabe recurso extraordinário, porque se houver a violação à Constituição, né? Não cabe recurso especial, é possível, né? É admitido, é permitido que no juizado especial se tenha, no caso concreto, uma aplicação de direito diferente de outra que foi adotada em outro lugar. Isso faz sentido porque no juizado especial é autorizada a decisão por equidade, que não é muito aplicada, mas que deveria, né? Que permitiria, no juizado especial, uma decisão ao arrepio da legislação, porque é a forma justa de decidir aquele caso concreto. Eu vou dar um exemplo. Tá? Um prestador de serviço, trabalhador, esforçado, que ganha o pão de cada dia, ele é chamado num condomínio luxuoso para
resolver um problema de encanamento, fica impressionado com o luxo daquela coisa e é contratado para fazer um serviço, ele faz e não lhe pagam, tá? E aí ele entra com uma ação para cobrar. Se for na justiça comum, e esse proprietário desse imóvel tiver só a sua moradia com as coisas que tem lá, vai ser muito difícil ele conseguir cobrar, porque existe uma lei de número 8.009, de 1990, conversão da medida provisória 143 do mesmo ano, editada pelo Sarney, né? o Ali Babá do Maranhão, né? Editada pelo Sarney nos estertores do seu governo, que já estava encerrando, e aprovada, surpreendentemente, em 11 dias, pelo Congresso, que não examinava a legislação naquela época. Tá? Por trás disso tinha o lobby das financeiras, porque com essa medida provisória, depois lei, eles conseguiram monopolizar o Instituto de Crédito. Tá? O crédito, que era uma coisa que as pessoas se emprestavam dinheiro umas às outras, porque tinha uma garantia do patrimônio pessoal para pagar. Depois dessa lei não existe mais essa condição de cobrar, de tirar algum patrimônio pessoal da pessoa, como a casa que ela vive, as coisas que ela tem, então não pode tirar nada. Então, se torna incobrável. Tá? E com isso também tirou o Instituto de Crédito e as instituições financeiras monopolizaram o crédito a partir daí. Tá? Então, em função dessa legislação, na justiça comum, se aquele dono daquela mansão não tem um outro patrimônio além do que ele mora, vai ser difícil para o encanador cobrar. Agora, no juizado especial, existe a possibilidade, porque o juizado especial permite, da decisão por equidade, e nessa decisão por equidade, o julgador pode, e na minha opinião deve, deixar de aplicar a Lei 8.009, tá? No caso concreto, e permitir a penhora de bens do devedor. Tá? Então, mas fechando esse parêntese, voltando, na Justiça do Trabalho, quando há a decisão definitiva do Tribunal Regional do Trabalho, cabe recurso de revista, que corresponde ao recurso especial, ao TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Esse recurso de revista, tá? ele é interposto separado. Depois que o TST decidir, é que eventualmente vai ser feito recurso extraordinário. Então, cria 4 graus de jurisdição na Justiça do Trabalho, esse sistema. E pior, com a... É um passarinho que veio comer ração aqui, que eu ponho para eles aqui. Se assustou quando eu me emocionei. Quando a Constituição Federal de 88 relaciona os direitos do trabalho no artigo 7º, passou tudo a ser matéria constitucional. Então, passou a ser muito fácil interpor recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho em qualquer decisão trabalhista. Como os órgãos públicos são dispensados de custas e do depósito recursal, eles interpõem sempre. Tá? Como as grandes empresas, em questões que são de grande valor, ponderam que é mais interessante fazer o depósito recursal do que ter que pagar logo a condenação, elas também interpõem. E isso fez com que, ao longo das décadas seguintes à edição da Constituição Federal de 88, o processo trabalhista passasse a ter uma duração média de todos os processos superior a 8 anos. Se é superior a 8 anos e tem processos que terminam na primeira audiência que faz acordo, menos de 1 ano, significa que tem processos que estão levando 15 anos ou mais. Tá? Então,
Não foi uma boa ideia colocar esses... Essa é uma das muitas armadilhas que existem na Constituição Federal de 88. Antes de finalizar esse bloco, eu gostaria de voltar ao artigo 1º e o seu parágrafo único, cuja regra é linda. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Tá? Representantes é a cidadania, né, do inciso 2º. Tá? E diretamente são através das várias formas de manifestação que são previstas. Tá? Esse poder que emana do povo tem sido também seriamente comprometido, até porque o povo sofre uma espécie de hipnose em massa, tá? Através da repetição massiva de fake news, vamos dizer assim, né? Que são coisas falsas. Tá? Mas, como diria como diria o professor, como disse, né? Escreveu o professor Paulo Pasqualini, né? Numa carta aberta que ele escreveu nos anos 80, tá? Escreveu uma carta aberta ao presidente do braço aqui no sul da Rede Globo, que havia feito algumas coisas erradas, ele já antecipando isso, que depois se tornaria uma percepção nesse processo de conscientização que está ocorrendo, que eles têm manipulado, etc. E que realmente, você pegar, por exemplo, a rede, a programação, você vai ver que em 1989 eles começam do nada com as piadas sobre gaúcho, a fim de causar uma redução na autoestima nossa e possibilitar isso que ocorre no Rio Grande do Sul, que é a facilidade com que nós somos jogados uns contra os outros, tá? E divididos, né? O Rio Grande do Sul nunca reelegeu um governador, tá? E a coisa é muito séria, que essa divisão é fraticida por causa dessa violação da autoestima causada pelo humor preconceituoso, porque embora você não acredite, no momento que você tolera, aquilo entra no inconsciente, e o inconsciente é um piloto automático, faz aquilo que ele é orientado a fazer. Como há muita repetição daquilo, aquilo se torna uma realidade para o inconsciente. Tá? E por isso que o Rio Grande do Sul, que era o estado mais pujante, tá? Sempre foi berço de nacionalismo, na verdade foi isso que ocorreu, ele foi, esse plano de desmanche do Estado foi por conta disso, para reduzir a nossa produção de nacionalistas que vão de encontro a essa nova ordem que está aí, né? Querendo impor um comportamento de gado à população, né? Se você observar a programação deles, você verá que eles seguiram à risca a orientação que você vai encontrar num livro clássico da propaganda, publicidade, que é o Janelas de Overtal. Overtal foi o cara que descobriu isso e recebeu o nome de janelas, porque usa a técnica da janela. Você tem uma sociedade que não aceitam, que tem um padrão de comportamento. Você quer mudar o padrão, você chega lá no cantinho da janela e você coloca alguma coisa, tá? Você coloca alguma coisa e vai mexendo essa coisa na janela. Tá?
Você vai mexendo essa coisa na janela. E aí você tem... Vou mostrar o livro aqui na janela horizontal. Tá? páginas. Tá? Você tem uma... você coloca no cantinho da janela e você vai mexendo cada vez mais para o centro. Até que, com o tempo, você transformou isso. Isso fica claro ao comparar duas novelas, Dancing Days, onde a corrupção aparece lá no cantinho da janela, e o Vale Tudo, onde a corrupção era tudo na janela. Uma novela que termina com o bandido que roubou fortunas, indo embora, tranquilo, feliz com a mulher, no jatinho, com malas cheias de dinheiro. Tá? E o professor Pasqualini encerra essa carta, chinelizando essa que depois se revelaria realmente, dizendo que a estultice tem um papel real na sociedade humana, porque diante dela até os deuses se debatem inutilmente. Naquele momento se achava que era inutilmente, não se percebia ainda que havia essa possibilidade do que aconteceu, que foi o crescimento exponencial da conscientização. Mas na minha percepção de professor do direito, eu tenho esperança de que a justiça vá prevalecer. Então, com essa ideia do professor Pasqualini, que é vivo ainda, fica aqui meu grande abraço para ele, eu convido vocês à leitura atenta de todos os incisos do artigo 5º da Constituição, para identificar quais são os mais importantes para a sua vida pessoal, profissional e para o seu futuro e daqueles que você se importa. Um grande abraço.